Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nesta videoaula vamos continuar estudando SQL com SQL Server, falando desta vez sobre os SGBDRs. O que é um SGBDR ou simplesmente SGBD? É um sistema gerenciador de banco de dados relacional. Tá? Esse é um sistema, um software, que permite gerenciar os bancos de dados, que são arquivos que você tem no computador, e é um sistema baseado no modelo relacional que foi introduzido por EF Code, tá? Já há muitos anos. Então, o SGBDR na verdade é um software, um programa, um pacotão que você instala na máquina e que vai permitir o gerenciamento dos bancos de dados que você cria utilizando a linguagem SQL. Legal? Bom, e como que é um banco de dados relacional? Um banco de dados relacional ele é composto por tabelas, basicamente, que também são chamadas de relações. Tá? Então, uma tabela é uma relação, campos e registros. Tá? Os campos são as colunas da tabela e os registros são basicamente as linhas das suas tabelas. E as tabelas são os objetos principais do banco de dados, onde são armazenados os dados dentro de um banco de dados relacional. Tá? A tabela é uma coleção de entradas de dados que são relacionados entre si e ela é composta, como já foi citado, ela é composta de linhas e colunas. As linhas são os campos, aliás, desculpa, as linhas são os registros e as colunas são os campos. Tá? Então, o campo é uma coluna e representa os atributos dos seus dados. Tá? Atributo dos dados, o nome, por exemplo, o nome é um atributo de um dado. A data de nascimento é um atributo. O salário, preço, sobrenome, tá? São todos atributos dos dados. Os atributos são representados em colunas ou campos. Então, o campo é uma coluna e uma tabela que mantém informações específicas sobre cada um dos registros. E os registros, ou linhas, ou tuplas, tá? São as entradas individuais na tabela. Tá? Então, um conjunto de campos relacionados que caracterizam os dados de uma entidade. Tá? Uma entidade, por exemplo, se eu consultar um banco de dados que tem informações a meu respeito, tá? Eu sou uma entidade individual nesse banco de dados. O meu registro ali é uma entidade individual. Tá? E haverá uma série de informações relacionadas para essa minha entidade. Haverá o meu nome, meu endereço, meu telefone, meu sobrenome, meu CPF, tá? Entre outras informações. Cada uma dessas informações é um atributo que vai sair em uma coluna diferente e o conjunto de todas essas colunas relacionadas ao meu nome, as minhas informações, formam uma linha também chamada de tupla, que é o meu registro no banco de dados. Tá? E os registros e as colunas, eles armazenam dados de vários tipos diferentes. Então eu citei, eu posso ter o nome armazenado, sobrenome, endereço, CPF, o salário, etc. Essas informações elas são diferentes entre si. Então aqui nós temos uma tabela que mostra os tipos de dados suportados pelo SQL, mais precisamente pelo SQL Server. Tá? Temos uma coluna na qual uma tabela na qual a primeira coluna é o tipo do dado, a coluna central a descrição, que é aquele dado, e a direito o armazenamento, quanto espaço esse tipo de informação ocupa no banco de dados, que é uma informação importante na hora de projetar o banco de dados. Então nós temos vários tipos. Tá? Temos o tipo char, por exemplo, que é uma string de caracteres de tamanho fixo, com até 8.000 caracteres. O n, que vai aqui dentro dos parênteses, é um número que você vai fornecer na hora de criar o banco de dados ou de criar a tabela, tá? Para dizer o tamanho específico daquele campo que utiliza esse tipo de dados. Então, se você quiser criar um campo e precisar usar nesse campo, nessa coluna, o tipo de dados char, você vai especificar entre parênteses o tamanho de dados, né? O tamanho de caracteres que cabem nesse campo. Mesma coisa para os outros itens. O varchar já são caracteres de tamanho variável, quer dizer, eu posso fixar um número, suponhamos 60 caracteres para esse campo, mas não sou obrigado a digitar os 60 caracteres. Na hora de fazer o cadastro de um registro, eu posso colocar 5, 10, 15, depende do tamanho da informação. O nchar é bem parecido com o char, dados de tamanho fixos, só que caracteres Unicode, tá? Máximo de 4.000 caracteres. O nvarchar é como o varchar, só que também para dados Unicode. O bit 0, 1 ou nada. O tinyInt
números inteiros de 0 a 255. Então, se você precisar de um campo e tem certeza que nesse campo só vão ser armazenadas informações numéricas de 0 a 255, você pode usar o tipo TinyInt, que ocupa apenas 1 byte de armazenamento, bem pequenininho. 1 byte por registro, tá? Fique bem claro. Cada vez que ele for usado em um registro. O small int, que é muito utilizado, são os números inteiros de menos 32.768 até 32.767. O int, também muito utilizado, números inteiros entre menos 2 bilhões e mais 2 bilhões. Temos mais alguns tipos de dados aqui. O big int, números inteiros entre esse númerozinho aqui negativo, tá? Isso aqui é milhar, milhão, bilhão, 3, 6, 9, 12, trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhão, menos 9 sextilhões e mais 9 sextilhões. Só que ocupa 8 bytes cada vez que você utilizar esse tipo, em cada coluna, em cada registro. Cuidado ao utilizar esse tipo de dados. Tipo real, bastante utilizado também, números de ponto flutuante, entre menos 3.4 vezes 10 a 38 e 3.4 vezes 10 a 38 positivos. Datetime, datas, caso você precise armazenar datas no banco de dados, você tem que, na minha planilhazinha, 3 tipos diferentes de dados para datas: o datetime, small datetime e o date. O datetime, de 1/1 de 1753 a 31/12 de 9.999. A precisão é de 3.33 milissegundos. Já o small datetime vai de 1/1 de 1900 a 6 de junho de 2079, intervalo menor, e a precisão é de apenas 1 minuto. Então a precisão é menor, porém ele ocupa metade do espaço de armazenamento do datetime. E temos o tipo date, que armazena apenas a data. O datetime e o small datetime armazenam também a hora, data e hora. O date é apenas a data. De 1 de janeiro do 0001 a 31 de dezembro de 9.999, ocupando 3 bytes. E se você quiser armazenar apenas a hora, utilize o tipo de dados time, precisão de até 100 nanosegundos. Temos também o tipo de dados text, que é uma cadeia de caracteres de tamanho variável, tá? Não é um número específico de caracteres máximo, até 2 GB de dados. E o tipo de dados money, dados monetários, que vai desse númerozinho pequenininho, negativo, até esse númerozão grandão, positivo. Tá? Então, 8 bytes. Legal? Então, esses são os tipos de dados principais que você vai encontrar. Bom, nessa videoaula nós vimos então o que é um sistema gerenciador de banco de dados. Nós vimos as partes principais de um banco de dados, que são as tabelas, linhas e colunas. Vimos que dentro das colunas você tem os atributos e que esses atributos eles têm tipos de representação de dados diferentes. E vimos as tabelinhas com alguns tipos de dados do SQL Server. Existem outros além desses, tá? Mas no básico esses são suficientes para a gente trabalhar aqui no nosso curso. Legal, pessoal? Próxima videoaula veremos como criar então um banco de dados lá no SQL Server. Vamos colocar a mão na massa na próxima videoaula. Aproveite para se inscrever no nosso canal. Acesse o nosso site www.bosontreinamentos.com.br e até a próxima videoaula.